Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Portal Instruir. Hoje com mais uma aula gratuita, falando hoje sobre formatação de texto utilizando teclas de atalho. Então nós vamos começar aqui utilizando com um texto digitado, né? Esse aí, o que está na tela é o nosso texto padrão, para que a gente vá poder ir desenvolvendo a nossa atividade. E nós vamos trabalhar com diversas teclas de atalho. Primeiro quero falar sobre essa tecla Ctrl e a tecla Shift. Na grande maioria das vezes no teclado, vai estar na parte inferior do teclado, no lado esquerdo. Na grande maioria dos teclados está dessa forma, ou no teclado que você utiliza no notebook, ou no teclado convencional. Então procure a tecla Ctrl, que inicia-se aí graficamente com CTRL, e a tecla Shift, como está aí escrito, mas também ela é representada por uma seta apontando para cima de forma vazada, essa seta, diferente das setas direcionais que ficam frequentemente no lado direito do teclado. Mas vamos começar utilizando aqui essas teclas, né? Então, o que é ponto de inserção? Notem que eu estou movendo o ponto de inserção, que é esse traço que fica aí na tela, que nesse momento está sendo movimentado, eu utilizando as teclas direcionais para a esquerda e para a direita. Então eu coloquei aqui o ponto de inserção, né, que está aí pulsando, antes da palavra selecionar. E vou mostrar como que é o selecionar com o Ctrl, né? Então eu pressionei aqui Ctrl Shift. Uma vez que eu pressiono o Ctrl Shift e a seta direcional, eu estou usando a seta direcional para a direita, e eu vou selecionando palavra por palavra. Ó. Notaram? Toda vez que eu pressiono, se eu não deixar de pressionar a tecla Ctrl e a tecla Shift, e eu usar a seta direcional para a esquerda, ele vai também voltando à seleção. Enquanto tiver pressionado a tecla Shift e a tecla Ctrl simultaneamente, né, essas teclas devem estar simultaneamente pressionadas, nós vamos então usando as setas direcionais para selecionar palavra por palavra, ok? Bom, aqui também eu quero mostrar novamente com o ponto de inserção que coloquei antes do Home, como ir para início e fim da linha. Então, se eu pressionar a tecla End, eu fui ao final da linha. Se eu pressiono a tecla Home, eu fui para o início da linha. Notem o ponto de inserção, ou seja, isso que está pulsando. Agora ele está pulsando na segunda linha, antes da palavra Home, ou seja, no início da linha. Vou para o final da linha, pressionei a tecla End. Já o ponto de inserção está lá pulsando no final da linha. Home, início da linha, End, final da linha. Estou usando a seta direcional para baixo e fui para a linha de baixo. E está falando aqui que nós podemos usar a tecla Shift e a tecla End para selecionar uma linha inteira. Então eu vou usar aqui, por exemplo, Shift Home, porque o ponto de inserção estava no final e eu estou selecionando para o início. Então selecionei a linha inteira. Se o meu ponto de inserção está no início da linha, como está agora, notem que ele está pulsando antes da palavra Shift, e eu usar Shift End, ele vai selecionar até o final da linha. Então Shift Home seleciona do fim para o início, e a Shift End do início para o final da linha. Vamos então agora aproveitar mais uma tecla de atalho, que é para colocar em negrito. Então eu selecionei aqui a linha, Shift End, e vou colocar em negrito, Ctrl N. Quando eu pressionei Ctrl e a letra N, colocou em negrito. Negrito é deixar essa letra em destaque. Eu gosto sempre de lembrar, porque parece negrito relacionado a essa cor, que é a cor preto. Mas se tivesse em vermelho também, ele ia ficar com o vermelho em um destaque maior, e aí sucessivamente. Então, Ctrl N colocou em negrito. Seleciono o caractere, seleciono a palavra, seleciono a linha, seleciono o texto, Ctrl N. Para falar em selecionar o texto, eu vou selecionar aqui todo este texto, né? Então eu vou pressionar Ctrl T. Notem que todo o texto agora que foi digitado está selecionado.
Uma vez que eu selecionei todo o texto, agora eu quero copiar esse texto. Para copiar, eu pressiono Ctrl C. Notem que aparentemente não aconteceu nada, porque isso que foi copiado foi lançado na área de transferência, ou seja, está na memória do computador, na memória temporária, lá na memória RAM do computador, foi armazenado todo o texto. E agora eu vou tirar desta memória e colocar novamente no Word. Então eu vou pressionar Ctrl V. Então notem que à medida que eu pressiono Ctrl V, ele vai colando todo o texto que foi selecionado. Vou voltar lá ao início, Ctrl Home, para a gente continuar a aula. Vou selecionar mais essa linha, que eu pressionei Shift End, para mostrar como que funciona para aumentar o tamanho da fonte. Selecionei um texto, seja uma palavra, seja uma linha inteira, seja todo o texto, e eu vou pressionar o Ctrl, abre colchete. Então notem que ele vai diminuindo o tamanho da fonte. Se eu pressionar o Ctrl e o fechar colchete, ele vai aumentar o tamanho da fonte. Então agora a gente já sabe como aumentar, como diminuir o tamanho da fonte. E agora eu quero mostrar um outro processo, que é o processo de centralizar um texto. Tem um texto digitado, quero colocar o texto no centro. Pronto, coloquei aqui o meu texto no centro, pressionando Ctrl E. Se eu quero colocar esse texto alinhado à esquerda, como ele está agora, eu pressiono Ctrl Q. Para alinhar à direita, Ctrl G. Pressionei Ctrl G, ele foi para a direita. Quero alinhar à esquerda. Notem que eu vou pressionar agora o Ctrl Q. Ctrl Q foi para a esquerda. Ctrl G, alinhado à direita. Ctrl Q, alinhado à esquerda. Ctrl E, centralizado. E tem uma outra formatação, que é o alinhamento justificado. Ou seja, quando nós equilibramos o espaço da margem esquerda e da margem direita. Eu vou mostrar aqui utilizando este texto, para ficar mais fácil a compreensão. Então, vou selecionar aqui o texto. Estou usando aqui Shift seta para baixo, porque aí eu vou selecionar o texto inteiro e usei Shift seta para cima. E agora eu vou justificar o texto. Vamos lá. Ctrl J. Notem a aparência do texto, que ele ficou alinhado tanto à esquerda, ficou reto na esquerda e também ficou reto na direita. Se eu quiser colocar esse texto alinhado ao centro, Ctrl E. Notou a formatação agora? Que ele ficou com o texto centralizado, formando aí um design diferente. Eu quero colocar esse texto à esquerda, Ctrl Q. Então, só para mostrar como funciona. Então, Q, J, E, e aí sucessivamente, conforme foi trabalhado. Também em cima desse texto, e eu quero mostrar aqui uma outra tecla de atalho muito útil. Uma vez que o texto está selecionado, nós vamos mudar a fonte entre maiúsculo e minúsculo. Notem como o texto está. Eu pressionei Shift F3. As teclas de funções estão lá na parte superior do teclado, que tem lá, fica depois do ESC, né? Então aqui frequentemente o ESC é a primeira tecla na parte superior do teclado, aí vem uma sequência de F1, F2, F3, F4 até F12. Então eu pressionei Shift, mantenho pressionado Shift e dou um toque no F3. Notem que tudo agora ficou em caixa alta. Shift F3, tudo em caixa baixa. Shift F3, primeira letra de cada palavra em caixa alta e as demais em caixa baixa. Novamente, ó, Shift F3, tudo caixa alta. Shift F3, tudo caixa baixa. Shift F3, coloquei a primeira letra de cada palavra em caixa alta e as demais em caixa baixa. Alguma coisa que eu fiz não era aquilo que eu queria. Pronto, vamos desfazer. Só pressionando Ctrl Z, que tudo que foi feito vai sendo desfeito. Notaram? Que todas as atividades que eu fui fazendo, agora eu pressionando Ctrl Z, ele está desfazendo. Então, parece aí uma repetição, mas ele está voltando tudo que foi feito. Muito bem. Voltemos aí ao trabalho, né? As teclas de atalho.
Vamos desenvolver uma outra atividade aqui utilizando a tecla Tab. A tecla Tab ela é frequentemente utilizada para criar um deslocamento da margem ou um deslocamento dentro de um texto. Aqui eu vou utilizar o Tab da forma mais convencional, que é alinhar os textos como se fosse formando parágrafos. Notem que eu estou deixando todas as primeiras linhas de cada parágrafo alinhado. O caso você, alinhado com agora, alinhado com mais, que agora eu vou alinhar com o sejam. Basta ponto de inserção antes do que eu quero, antes do início da palavra, antes do início do texto, na linha que eu quero, pressionei a tecla Tab. Bom, uma outra tecla muito utilizada para que você tenha um bom trabalho e um trabalho rápido na sua formatação de texto é a tecla F7, que é uma tecla que faz a correção ortográfica. Eu vou colocar aqui, só para vocês notarem, que agora a palavra ortográfica está digitada de forma incorreta. Então eu vou pressionar aqui a tecla F7, e ele vai percorrer todo o texto e vai procurar palavras que ele entende como incorreta. Como, por exemplo, ele está sinalizando aqui a palavra ESC. Eu tenho certeza que está certa. Então, vou ignorar. Shift, eu tenho certeza que está certo. Agora a palavra início. Notem que início ele está grafado de forma incorreta. Início deve ser com o acento e está sem acento. Então é um erro gramatical e eu vou mandar alterar. Notem que a palavra agora já foi corrigida. Aqui Shift End, eu tenho certeza que está certo. Aqui eu tenho certeza que está certo. Eu vou mandando aqui ignorar. O Tab eu tenho certeza que está certo. E aí sucessivamente. E notaram também que a palavra ortográfica ele também já fez a correção. Tá? E aí o trabalho vai ficar muito mais rápido, muito mais fácil, utilizando a tecla de correção ortográfica, que é a tecla F7. Vamos dar continuidade aqui. Uma outra tecla bem interessante. Fiz o meu texto, trabalhei o texto, agora eu quero imprimir o meu texto. Pressionei Ctrl P, vai abrir a caixa, que é a caixa de impressão, onde vai te mostrar aí todas as páginas e uma caixa que em uma outra aula a gente vai detalhar como que funciona, mas aqui é de uma forma rápida para você imprimir. Se eu quero cancelar essa tela, eu pressiono ESC, cancelei a tela, ok? Vou selecionar aqui todo o texto usando o Ctrl T, só para mostrar para vocês a função Ctrl D, que é formatar a fonte. Então aqui, Ctrl T, selecionei tudo e Ctrl D. Ele vai abrir agora uma caixa de diálogo onde você pode fazer várias alterações ao mesmo tempo, né? Utilizando aqui o nosso recurso, que é o recurso de deslocamento, que é o Tab. Então ele pode ir de item por item, né? Mas eu quero aqui trabalhar também com as setas direcionais. Eu vou mudando. Vou mudar a fonte aqui para Arial Black. Vou mudar todo o texto para que ele fique itálico. E vou mudar o tamanho do texto aqui em um dos tamanhos padrões, para 18. Mas eu poderia aqui digitar, por exemplo, 15. Pronto, digitei 15. Cor da fonte. Eu vou escolher aqui a cor vermelha. Melhor, vamos escolher aqui uma cor azul para dar um destaque. Escolher a cor azul. Estilos de sublinhado. Então a gente já sabe que pressionando o Ctrl S tem um sublinhado simples, mas aqui, por exemplo, eu vou colocar todo o texto com sublinhado duplo. Escolhi aqui, sublinhado duplo. Cor do sublinhado. Este eu vou colocar na cor vermelha para dar o destaque. E depois tem vários efeitos, que eu vou destacar ali dois efeitos, que é o efeito sobrescrito e o efeito subscrito. Ok? Bom, posso fazer várias coisas ao mesmo tempo, já fiz aqui a minha formatação, vou confirmar, levando o foco para o OK. Eu usei Tab, eu sempre vou usando Tab, o Tab ele vai se deslocando dentro da tela, está no OK e vou confirmar. Pronto, aí meu texto agora ficou do jeito que eu formatei, ele está no tamanho 15, a cor da fonte ficou azul, o sublinhado está duplo na cor vermelha, então do jeito lá que a gente fez tudo de uma vez só.
ok? Bom, uma vez desenvolvido esta nossa atividade, nós vamos então finalizar esta aula salvando o documento. Para salvar o documento, eu vou gravar ele em uma mídia, seja ele no disco rígido, seja ele em um pendrive, a forma aí que você achar mais conveniente. Para fazer isso, eu pressiono Ctrl B. Ao pressionar Ctrl B, ele vai abrir uma caixa de diálogo salvar. Eu vou digitar aqui o nome no local que eu vou escolher, que o objetivo aqui é só falar sobre os atalhos. Quem quiser ter uma aula completa aí sobre o Word, entre em contato através do nosso portal, que nós vamos deixar aí na descrição. Salvei o texto e agora está gravado em nosso disco rígido aqui neste caso. Bom, pessoal, isso aí foi uma aula bem rápida sobre atalhos. Estou dando aqui um Ctrl Z para voltar a uma formatação mais rápida. Então, espero aí que seja de valia. Vou deixar na tela também estes atalhos e vou colocar na descrição do vídeo também, tá bom? Vou só finalizar aqui digitando o último atalho, que foi o Ctrl B, que significa salvar, gravar o arquivo. Obrigado aí, gente, pela atenção. Um ótimo dia, bons estudos e até a nossa próxima aula.